abraço. Não, legal. Escolhi esse tema, né, para falar da economia aí do período, né? Estudei, na verdade é o que você falou, não vivi, mas estudei. Li bibliografia tanto nacional como de fora, né, para tentar tirar um pouco de viés também. E um dos motivos é esse sentimento, né, de nostalgia do período militar que cresceu aí de 2014 para cá, quando começou a crise econômica no Brasil, né? E, afinal de contas, quem está acima de 50 anos, né, estudou nos livros de história da ditadura, né, e aprendeu sobre o milagre econômico brasileiro, né, um período que realmente o crescimento médio do país era de cerca de 10% ao ano, mas a gente vai tentar fazer uma reflexão aí sobre os resultados econômicos e os legados desse período aí. Outra questão que me fez discutir essa pauta hoje, você tocou no começo da abertura, que é a nota do Ministério da Defesa, né, que saudou o aniversário do início do regime militar, assinada pelos comandantes aí das 3 forças, e do Braga Neto, que provavelmente vai ser vice na chapa do Bolsonaro à reeleição. E a nota diz, em num certo trecho, a nota diz, né, abre aspas aí, um período de estabilização, de segurança, de crescimento econômico e de amadurecimento político que resultou no restabelecimento da paz no país, no fortalecimento da democracia, vejam, na acessão do Brasil ao concerto das nações. Bom, então, assim, e eu acho que o terceiro motivo, que também, assim, pelo menos a mim me incomoda, é a intensiva participação de militares no atual governo. A gente podia chamar até esse governo de governo militar, né? Então, vamos lá. Jean, eu vou pedir para você, eu não sei o que é isso aí que você colocou aí, mas eu pediria para você colocar o gráfico do PIB para mim. Esse mesmo, olha lá. Esse é o PIB de todo o período dos governos militares, né? Então, você vê que ele tem uma ascensão rápida até 73, depois cai, e você vê um fôlego no final do período, que, na verdade, já são os aportes que o FMI dá para o governo militar, e que é um desastre, a gente vai comentar mais à frente. Bom, o governo militar, quando ele assume em 64, ele pegou um país bastante desorganizado na questão da economia, com desequilíbrio fiscal, inflação relativamente alta e desemprego. Mas a partir de 68, a economia deslanchou. Então, inaugurou um período de 5 anos que ficou conhecido como milagre econômico, quer dizer, por eles mesmos, né? A história é escrita pelos vencedores, mas quando o país cresceu a taxas elevadas e sem precedentes na história, inclusive chegou em 73, aí aos 14% que a gente vê no gráfico. Mas como é que se deu esse crescimento? Entre 64 e 67, o governo militar implementou o Programa de Ação Econômica do governo, chamado PAEG, que pretendia, entre outras coisas, reformar o sistema financeiro nacional, aumentar a carga tributária e combater a inflação, aumentando os investimentos estatais, principalmente em infraestrutura, e atraindo investimentos externos. Após o governo Castelo Branco, assumiu em 67 Costa e Silva, e como ministro da Fazenda, o Delfim Neto. E ele elegeu o crescimento econômico como seu principal objetivo, e se concentrou nos seguintes pontos: o aumento do investimento das empresas estatais, a grande expansão do crédito ao consumidor, mas principalmente para bens duráveis, como automóveis e eletrodomésticos, com a ideia de permitir uma expansão da indústria, a expansão do crédito do sistema financeiro da habitação e o estímulo às exportações. E realmente, ao final da gestão de Delfim, vários dos seus objetivos haviam sido cumpridos, como o elevado crescimento da economia, a redução da inflação, que foi de 92% em 64 para 15,6% em 73, o aumento da produção industrial, dos empregos e das exportações. Jean, por favor, o próximo gráfico, que é a concentração de renda. Esse mesmo. Então, você vê aí, parece um exame do coração, mas não é a concentração de renda no 1% mais rico da população. Então, você vê que nos 2 períodos ditatoriais, eu tenho um crescimento da concentração de renda nos 1% mais ricos. Então, voltando lá ao Delfim, né, apesar do forte crescimento da economia, essas políticas, eles ampliaram a dívida externa,
a concentração do capital em grandes grupos que eram beneficiados com subsídios e incentivos estatais, além da tentativa de ocultar vários escândalos financeiros por conta do socorro monetário que o Banco Central prestava a empresários, muitas vezes em casos de fraudes, o forte arroxo salarial, permitido aí pela restrição das negociações salariais entre empresas e empregados, a dificuldade de acesso ao crédito pelas classes mais pobres, o que não ocorria com as classes mais ricas, as mais ricas tinham acesso, e a falta, apesar de muitas obras, muitos investimentos em infraestrutura, havia uma falta de uma estratégia concatenada, coerente de longo prazo para os investimentos públicos em infraestrutura, incluindo aí investimentos errados como a Transamazônica e outros que o Jean citou. Bom, mas o PIB realmente nunca foi tão alto, mas como vimos no episódio 17 do Caras da Ilha, onde falamos sobre o PIB, o crescimento do PIB não é garantia que essa riqueza gerada chegará aos mais pobres, ao contrário, no Brasil, a riqueza sempre vai, principalmente para a parcela mais rica. E essa distorção foi particularmente preocupante no período do milagre econômico, que foi baseado principalmente no crescimento industrial com concentração de renda, e apesar da renda per capita ter crescido, as classes mais ricas ficaram com grande parte desse crescimento. Já coloca o gráfico da dívida externa, por favor. É evidente aí a exponencial da nossa dívida externa. Então, na verdade, o milagre não passou de um castelo de areia, precariamente construído no sistema de crédito, na megalomania dos militares e no endividamento de recursos do exterior, interno e externo também, tinha dívida interna alta. A partir da gestão Geisel, que foi de 74 a 79, a gente começa a observar uma desaceleração no crescimento econômico, a volta do aumento da inflação, causado pelos efeitos dos choques do petróleo e pelo aprofundamento do endividamento externo. E apesar de novas medidas terem sido tomadas pelo regime militar, na tentativa de manter o crescimento do país, essas ações resultaram no aumento da estatização da economia, por meio dos investimentos das empresas públicas, tornando o Estado brasileiro grande, pesado, ineficiente e burocrático. Além disso, os vários estímulos fiscais de crédito contribuíram para a aceleração da inflação, principalmente no início da década de 80. Somado a isso, a estratégia de sustentar o crescimento com endividamento aumentou drasticamente a dívida externa, a gente pode perceber. Para piorar, o governo transferiu grande parte da dívida das empresas privadas para o próprio Banco Central, ou seja, eles fizeram uma estatização da dívida externa, ampliando ainda mais o rombo. Jean, coloca o gráfico da inflação, por favor. É o próximo. Esse. A gente percebe a queda da inflação e depois a subida rápida, Então, em 79, assumiu a presidência o Figueiredo, um período conturbado pelo segundo choque do petróleo, mas também pelo aumento das taxas de juros internacionais, o aumento do déficit das estatais e a inflação em franca aceleração. A ação inicial do novo governo foi a de promover um ajuste recessivo e restringir o crédito, o que causaria uma forte queda na atividade econômica e provocou a troca do comando da economia. Na época saiu Simonsen e voltava Delfim, que ao tentar explicar a situação para o Figueiredo, ele teria dito que, abre aspas, Brasília é um pinto e botou um ovo de avestruz. Agora temos que consertar. Entretanto, a recessão estava instalada e acompanhada de uma forte queda do salário real. Jean, coloque o gráfico do salário mínimo, por favor. É o próximo. Isso. Exatamente. A gente percebe bem aí o período que o salário praticamente só cai no período do governo militar, até 85. Uma entrada de recursos de empréstimo do FMI, como eu falei anteriormente, o Fundo Monetário Internacional, deram um alívio entre 83 e 84, mas a inflação, que aumentava ano a ano, chegou a 223% no final de 84. O governo vinha sendo duramente criticado por submeter as regras do FMI, que impunham mais recessão e arroxo salarial à população. E o gráfico deixa isso bem claro. Assim, em março de 85, com uma inflação galopante, finanças públicas em crise,
e endividamento externo e interno, os militares entregaram o poder, ou melhor, abandonaram o barco. Jean, coloque, por favor, o gráfico do ensino médio. Esse aí é para concluir, né? Essa aventura, né? Nessa aventura, o Brasil pagou um alto preço, né? Por essa megalomania e a ideia de crescimento rápido e a qualquer custo dos militares, que basearam a economia em um Estado grande, na concessão de subsídios e reserva de mercado a alguns grupos empresariais e no gigantesco aumento do endividamento público. E pior, medidas que não incluíam milhões de brasileiros pobres das periferias e favelas na economia, e esse gráfico é um retrato disso, é o gráfico de jovens em idade adequada, né, a idade para cursar o ensino médio, dentro do ensino médio. Você vê que é pífia aí o ensino médio durante o regime militar, né? As pessoas ainda têm essa ilusão de que era melhor, o ensino podia até ser mais forte, não questiono isso, mas era para poucos, bem poucos. Assim, o milagre parou de funcionar quando as fontes de recursos externos secaram e os encargos da dívida aumentaram. Então, no início da década de 80, o país quebrou. Ou seja, o milagre econômico foi, na verdade, uma vitória de pirro. E a gente não pode esquecer que, né, de que junto com essa desastre econômico, temos um rastro de sangue, repressão, censura e corrupção também. Para finalizar, né, ironicamente, os governos militares que implantaram uma ditadura para evitar uma ditadura e que se diziam e se dizem de direita e conservadores, adotaram políticas de cunho socialista, né, como a estatização da economia, a concessão de benefícios e vantagens a empresas e empresários e grandes investimentos estatais. Inclusive, lembrando um governo recente, que surfou a alta das commodities, favorecia empresas com subsídios e depois que a demanda definhou, acabamos em uma grande recessão. É aquela velha máxima, né? Quem não estuda a história está condenado a repeti-la. Por isso a gente precisa ficar atento para que não sejamos vítimas de novos golpes. É isso aí, Jean. Me permite um pouco, Júlio? Só um comentário. Claro, por favor. O regime militar, essa ditadura militar, segundo os livros que eu li, elas instituíram 273 empresas estatais. 5 anos, foi uma janela de 5 anos. Mas há um custo altíssimo, como a gente falou. Esse foi o ponto.